Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação mente e cérebro. Olá, amigos da TV Mundo Maior e do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos trazer o Dr. Franklin Santana Santos. Ele já esteve aqui conosco, mas hoje ele vem trazer uma notícia bastante importante e significativa, que é a realização de um simpósio internacional que vai falar sobre a relação cérebro-mente. Esse simpósio vai se realizar em São Paulo e ele vai trazer alguns dos mais importantes pesquisadores internacionais a respeito desse assunto. Ou seja, de um lado, os materialistas que acreditam que a mente é uma secreção do cérebro e de outro lado, os espiritualistas que acreditam que o cérebro veicula a mente. Segundo algumas teorias quânticas, até o cérebro seria um produto da mente e não o contrário. Hoje em dia, vários pesquisadores estão trabalhando essas duas hipóteses, principalmente porque a hipótese materialista ela já é antiga e de maneira alguma conseguiu explicar algumas das questões mais básicas, principalmente no que se refere à neurologia, à neurofisiologia. E nós vamos aqui ouvir sobre o simpósio, sobre os palestrantes que vão vir, os expositores, e sobre algumas reflexões a respeito dessa questão tão palpitante, tão importante no meio acadêmico hoje em dia. Vamos à entrevista. Para falar sobre a relação mente e cérebro, estou com o Dr. Franklin Santana Santos, que é professor universitário da Faculdade de Medicina da USP. Bom, Franklin, obrigada por estar aqui, conversando um pouquinho mais sobre a relação mente e cérebro. Bom, no mês de setembro vocês vão realizar um simpósio, com vários palestrantes internacionais abordando essa relação. O que vai ser discutido então nesse simpósio? Então, muito obrigado pelo convite. Esse simpósio ele tem como função primordial, na verdade, trazer pontos que são negligenciados dentro da pesquisa, dentro do ensino nas faculdades de medicina, psicologia, enfermagem, enfim, na academia em geral, que são temas ditos controversos. Então, a gente vai ter 9 palestrantes, 2 brasileiros e 7 estrangeiros, que vão abordar do ponto de vista filosófico e científico a relação mente-cérebro. Que assim, a mente é produto do cérebro ou o cérebro é um produto da mente? Que é uma grande pergunta que a humanidade vem fazendo desde sempre e ainda hoje a academia tem uma tradição maior de que a mente seria um produto do cérebro, ou seja, uma teoria materialista que estaria embebido nessa concepção. O que nós queremos é trazer elementos de discussão através desses profissionais, todos eles gabaritados, para falar sobre essa questão, ou seja, mostrar um outro ponto de vista, mas não um ponto de vista exclusivamente de opinião, mas baseado em pesquisa com esses profissionais altamente gabaritados. Então a gente vai ter, por exemplo, o Robert Almeida, que é um grande filósofo nos Estados Unidos, onde ele vai falar sobre a proposição do cartesianismo e do materialismo. Quer dizer, ele vai discutir do ponto de vista filosófico se o materialismo tem uma base consistente ou não. Esse é um dos palestrantes. Outro palestrante que vai falar é o Mário Beauregard, é um canadense, ele é médico. Ele vai falar sobre experiências espirituais e neuroimagem. Quer dizer, toda vez que a gente tem uma experiência espiritual, isso de alguma forma altera o cérebro. Então, se tem uma relação e suas implicações, por exemplo, com a relação mente-cérebro, e obviamente tem mais outras pesquisas que a gente pode detalhar no decorrer da entrevista. É interessante, porque as pesquisas de neuroimagem estão trazendo bastante novidades, para o campo da ciência, justamente tentando explicar um pouco mais sobre os fenômenos que acontecem, que até agora esteve sem explicação, certo? Olha, a grande pergunta que ainda hoje, nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto científico, foi estabelecido, o que é a consciência? E não só o que é, mas onde ela está localizada, como ela se forma, de que maneira, por exemplo, nós armazenamos as informações no nosso cérebro. A gente pode, claro que tudo é conhecido do ponto de vista de neurotransmissores, das imagens das localizações cerebrais, onde é que é a área da fala, onde é que é a área do motor, onde é que é a área da comunicação, mas isso só não explica a consciência em si. Então, é uma grande incógnita que a humanidade ainda não conseguiu preencher.
E é interessante que, a despeito do grande avanço que nós percebemos nos últimos quase 30 ou 40 anos, quando a neuroimagem começou a nos fornecer maiores elementos, nós não avançamos nesse paradigma. Esse paradigma está parado porque ainda não se chegou a um consenso a respeito dessas questões. Então a gente quer trazer esses elementos renovadores para fortalecer o debate, né, dessa discussão a nível acadêmico, para que as pessoas então possam, quem sabe, se estruturar e pensar em linhas de pesquisa aqui no Brasil, trabalhando com essas questões. Você comentou um dado interessante, né, para tentar trazer essas pesquisas aqui para o Brasil. Muito embora, né, a gente saiba que a espiritualidade é forte aqui, não está ainda muito rico em pesquisas, né? A gente pode dizer que a gente está engatinhando ainda essas pesquisas. No entanto, no exterior a gente vê que a espiritualidade já é mais debatida, tanto na universidade quanto em linhas de pesquisas. Por que isso? Eu acho que basicamente é uma questão de formação do profissional aqui quer dizer, a gente precisava formar uma massa crítica. Primeiro que a gente tem menos pesquisadores, obviamente, do que os países desenvolvidos. Essa é uma questão. A segunda é que, mesmo tendo menos, temos ainda menos no sentido de pesquisar espiritualidade. E nós não tivemos ainda formação, uma geração de formação de pesquisadores natos brasileiros que foram para fora ou que puderam ir para fora fazer as suas pós-graduações, as suas pesquisas e voltar com essa experiência para aqui fazer. Então, agora que nós despontamos, estamos criando uma massa crítica mínima, né, especialmente na área da medicina e da psicologia, para tentar relacionar, então, essas questões de espiritualidade e saúde. Então, acho que talvez mais de 5, 10 anos, a gente vai ter um grande participação ativa do Brasil, com um detalhe, que a gente tem um interesse especial que a grande maioria dos pesquisadores fora não tem, que é essa questão da reencarnação, da sobrevivência pós-morte, que é uma coisa muito forte cultural nossa, do nosso país, e eu acho que a gente tem sim uma grande possibilidade de dar uma contribuição mundial nessa área. Certo. Bom, Franklin, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.